Diretor executivo da Esteva Cine Filmes, produtora de conteúdos audiovisuais em São José do Rio Preto, roteirista e diretor de 17 filmes premiados, nacional e internacionalmente, como curta-metragem Minha Mãe e Minha Filha, estrelado por Eva Vilma, e Aperto, estrelado por Milton Gonçalves. Tive a honra de participar de praticamente todos esses projetos, mas fala aí. Cheguei em Rio Preto em 2006, isso mesmo, e ganhei um edital aqui municipal na época e fui fazer um filme. Cheguei na produtora desse cara e cheguei lá com a minha motinha, e aí a gente virou amigo e somos amigos até hoje, né? E o Fábio começou a ser meu parceiro nos filmes, como diretor de fotografia, e a gente estendeu essa parceria aí pra vida, né? Viramos grandes amigos, né? Graças a Deus. Realmente, a gente tá junto em todos os projetos até hoje, de filmes, de curtas, de longa, enfim, mas acho que isso é papo para mais de metro, né? Porque você sabe que eu sou, além de todo seu amigo, sou seu fã, porque fazer o que você faz e viver dos filmes que você produz é um lance inédito para mim, assim, porque eu não vi ninguém até hoje aqui no interior viver dos filmes que produz. Pois é, mas enfim, aqui na mesa somos três amigos, né? Somos três parceiros aí profissionais e de vida. E o Luiz também, sempre muito parceiro meu nas produções, em algumas, nas últimas aí pelo menos, em outros projetos do passado também. E realmente, então hoje em dia eu tenho muita dificuldade nisso, mas eu dou meio que carta branca para ele poder produzir as artes dos filmes, os cartazes, os banners, enfim. E o nosso último curta é um curta chamado Pêndulo, e ele realmente produziu uma arte que ficou espetacular, né? Ficou muito bacana ali com a Fernanda Viacava, o Emílio Moreira, o Sérgio Pardal, na capa do filme ali, uma foto muito viva, né? São rostos, né? Porque normalmente nós fazemos filme que não tem verba, né? Normalmente um edital municipal, uma grana daqui, uma grana dali, rifa, crowdfunding, vaquinha virtual, mas quase sempre sem verba. Então, eu sempre fico muito receoso de chegar e falar, então vai, Luiz, quanto você cobra para fazer essa arte? Né? Porque o trabalho do cara ele é muito valioso, e quem sou eu para colocar preço no trabalho das pessoas? Sim. Né? Então, teve um dia que eu falei para ele, quanto você cobra? Aí ele falou alguns palavrões para mim que eu não posso repetir aqui agora, tal, não vai ser muito elegante. E aí, né, que nós fomos firmando meio que essa parceria mesmo, dele desenvolver essas artes em troca da visibilidade que ela tem, mas é claro que na maioria dos projetos eu consigo pagar, né? Não quanto os trabalhos, inclusive o teu, o dele, o do Firmino, que está aqui na técnica hoje também. Esse negócio, quando o Alexandre me chamou para fazer essas artes, é porque como eu sou da época de locadora, eu ia muito em locadora, e eu sempre escolhi o filme pela capa dele. Então eu acho que a capa, o cartaz, o pôster, ele tem que sintetizar o que o filme é. Então se você não trouxer essa informação na capa, a pessoa não vai se interessar por assistir. Não, legal você trazer essa informação, né? Porque, tecnicamente falando, 50% do sucesso ou do fracasso do filme está no nome do filme. Uhum. Né? Então você vai lá assistir um filme, o nome do filme é extremamente importante para que você também se interesse ou não em assisti-lo. Eu lembro exatamente quando você chegou lá na produtora com aquela vontade, aquele desejo de fazer e tal. 15 anos depois, continua o mesmo desejo? O desejo mudou, né? Realmente, eu era um cara de 25 anos. Então, eu cheguei na cidade, eu nem trabalhava com isso ainda exatamente, né? Eu fui gerente de loja aqui durante muito tempo, já trabalhava com isso em Marília, que é a minha cidade natal. Quando eu cheguei aqui em Rio Preto, fui trabalhar, né? Tava fazendo mestrado como aluno especial e tal, e tinha que trabalhar para pagar contas, enfim, para viver. Mas não era aquilo que eu queria fazer da minha vida, exatamente, até que eu ganho esse primeiro editalzinho aqui na cidade, um edital pequeno na época, um dinheirinho bem pequenininho para fazer o meu primeiro filme. Falei, caramba, é isso que eu vou fazer da minha vida. Então, na época, eu estava com uma vontade, um desejo enorme de ser cineasta, né? Que era o que eu tinha estudado para poder fazer. E quando eu chego lá na produtora e te conheço e você topa fazer o projeto, eu falei, cara, agora pronto, agora fechou. Né? Porque na época, mesmo com a inexperiência, né, tinha um coração desse tamanho. Sim. E eu acho que o nosso primeiro filme foi isso, né? Sim. Porque você comprou a ideia de uma tal forma também, que eu via o brilho no teu olho. 15, quase 16 anos depois, são 17 filmes no currículo. Sim. Né?
Sempre, mas sempre com muita dificuldade, sempre com muito descrédito, né? Mas falando da parte boa, alguns editais ganham, né? Nós já chegamos a fazer rifa. E esse cara aqui, por exemplo, o Luiz, é o responsável pela rifa que nós fizemos no nosso penúltimo filme. Olha só, 13, 14 anos depois, fomos fazer um filme, Aperto, né, com Milton Gonçalves, um monstro da teledramaturgia brasileira. E ele aceita fazer o filme. Ele leu o roteiro, disse que era muito sensível, delicado, gostou do roteiro, gostou de mim, me emocionei, chorei que nem criança quando ele falou isso, né? E aí contei pro Luiz, falei, mas a gente tá sem grana, e agora? E naquele desespero ele falou, vamos fazer uma rifa. E eu fui reticente, falei, não vamos fazer rifa. Por que não? Vamos fazer uma rifa. E fomos batendo um papo, 3, 4 dias depois, montamos a rifa. Então, assim, o desejo, como eu disse no começo da minha fala, que eu já estou me alongando demais aqui, ele mudou, ele sofreu altos e baixos, altos e baixos. E aí, eu costumava dizer que eu fazia cinema por amor. Eu faço cinema por amor. E eu acho que é uma coisa da juventude mesmo, você ter esse tesão de dizer isso, de viver esse amor por fazer o cinema. Mas hoje em dia, não mais. Mas calma. Porque hoje em dia é isso, cara. Eu sou casado, tenho 2 filhos, tenho uma casa e, como você disse, eu vivo disso, né? Eu vivo do meu cinema. Eu preciso ter um retorno financeiro com os projetos de cinema que eu faço. Porque fazer apenas pelo amor e pelo brilho nos olhos meus e das pessoas que assistem, legal pra caramba. Mas se eu não tenho retorno financeiro para poder pagar minhas contas básicas e para ter um conforto, passa a não valer mais a pena. Sim. Então, entro em várias crises existenciais, profissionais e pessoais em decorrência do meu cinema. O tesão não acabou, não. Não acabou. Mas falei de um jeitinho tão, né? Não acabou. Mas, hoje em dia, as minhas produções elas são muito mais racionais do que emocionais. Não vou meter o louco e falar, vamos fazer a qualquer preço, a todo custo. Não faço mais isso. Já fizemos. Sim. Todos nós aqui, inclusive. Todos nós que estamos nessa mesa, Leandro que está ali atrás também, já fez praticamente por amor. Chega. Se eu não puder remunerar as pessoas hoje, se eu não souber que eu tenho a verba para poder te pagar o Luiz, pagar todo mundo que for participar do filme, aí eu recuo e prefiro não fazer nesse momento. Eu sempre uso a expressão do cinema mambembe, né? Porque a gente aqui no interior, a gente brinca de fazer cinema, né? Porque Sim. perto das produções que a gente conhece, os caras investem uma grana e tem uma estrutura foda, e a gente chega aqui e faz também com aquilo que a gente tem. Então eu sempre brinco, a gente faz o cinema mambembe. Cara, mas é um cinema mambembe que rola, né? Isso, aí você falou uma coisa extremamente importante. Bicho, mudou. As produções interioranas do Brasil inteiro, hoje, na verdade, são o parâmetro. O que não é mais parâmetro são as superproduções mesmo nacionais. E eu falo isso por experiência própria, por ir a festivais de cinema, por assistir muitos curtas-metragens. Então, tem uma galera que você não conhece os nomes, que você não sabe quem são, que estão produzindo pequenas obras-primas, que estão produzindo curtas-metragens para festivais de cinema, para o próprio Canal Brasil, que nem eu estava dizendo aqui agora há pouco, que são, assim, pérolas, que são filmes maravilhosos, encantadores, com tecnologia, com sensibilidade e com belas interpretações. Então mudou bastante esse modelo de achar que realmente o nosso cinema é amador. Eu me lembro uma vez, nós estávamos editando lá o Quando o Céu Era Azul, que é o nosso primeiro longa-metragem, né? Então estava eu, um dos nossos editores lá, e aí me chega um cara de fora, colega nosso, olhou para a tela e falou assim, nossa, tá parecendo filme de verdade isso aí, hein? Rapaz, quase que voou um cotovelinho. Puf, assim, opa, pegou sem querer. Escapou. Como assim parece filme de verdade, cara? O digital fez com que centenas de milhares de novos cineastas nascessem. Sim. Eu sou fruto do digital. Eu nunca filmei em película. Eu sempre gravei no digital. Por quê? Realmente, porque é muito mais barato, é muito mais acessível. Só para vocês terem uma ideia, há 15 anos atrás, um festival recebia 100, 150 filmes para concorrer.
Hoje, Clermont-Ferrand, Cannes, já vão pegar pelos, né, Gramado, Brasil, eles chegam a receber 2.000 filmes. 2.000 filmes. Gramado aqui talvez um pouco menos, mas 800, 900 filmes para serem selecionados 20. Então, com certeza, novos cineastas, novos realizadores surgiram e aí tem muita coisa maravilhosa no mercado, como também tem muita porcaria. Sim, tem muita coisa mal feita, mal gravada, mal executada, que não tem nem o olhar, nem a sensibilidade, nem a técnica. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de número. Então, com certeza, muitos, mas muitos projetos passaram a ser viabilizados pela tecnologia. Mais acessível, que chega nas pessoas de uma maneira mais barata, muito mais barata. Hoje em dia aí tem uma porrada de curso aí no Instagram, em tudo que é rede social aí, de como produzir o seu filme sem grana. Inclusive estou pensando em promover um curso desse. Então é isso, você consegue produzir hoje quase que a custo zero, né? Se for com os camaradas. Mas não, aqui a gente quer pagar todo mundo, então acaba custando um pouco mais. Eu ia te fazer uma pergunta. Diga lá. Que é assim, você sonha ainda em fazer um longa? Não, claro, a gente tem planos sempre, mas... Porque eu lembro que os que nós fizemos foram bem difíceis, né, cara? Foram. A gente fez 2 longas, né? O Quando o Céu Era Azul em 2008 e o Muito Mais Que Guitarras em 2010. Mas imagina, para se produzir um curta-metragem hoje, né? É tão difícil, né? Financeiramente falando, e a logística, e juntar a equipe ali de profissionais para passarem 3, 4 dias rodando aí um filme de 15 minutos às vezes. Então a produção de um longa, ela demanda muito mais tempo, muito mais energia, muito mais pessoas, profissionais e obviamente dinheiro, né? Então fazer um longa hoje, nas condições que nós fazemos os nossos curtas, não dá. Já passou esse desejo, como a gente estava falando anteriormente. Mas com edital, aí, com uma grana real, onde a gente possa remunerar todo mundo e as pessoas possam despender um tempo, se não exclusivo, quase exclusivo para a produção, aí vale muito a pena. Histórias é o que não falta. Nós temos várias histórias que estão engatilhadas, né? Mas para dar o start, realmente não é o momento. Eu prefiro realmente esperar a hora certa, se a gente ganhar um edital ou tiver um super patrocínio aí para a gente poder fazer. Caso contrário, é muito difícil. Mas o que eu queria saber de você é se há uma possibilidade, se você já com esses anos todos de experiência, você teria condições de ir atrás disso, de tanto dos editais, quanto de sentar com uma Netflix, apresentar um projeto. Você tem esse desejo? Eu tenho esse desejo, mas ao mesmo tempo me cansa muito. Me cansa muito pensar em tudo isso. Editais, eles são extremamente rigorosos. São extremamente rigorosos. E hoje, eu sendo pai de 2, esposo, dia a dia, é muito difícil eu ter um tempo ali exclusivo para eu sentar com calma e escrever um projeto. Então, existem empresas, tem pessoas que fazem isso, só escrevem projetos. Então, às vezes, eu prefiro contratar essa pessoa para isso do que eu sentar para poder redigir tudo isso. Editais menores, aqui como o nosso municipal, senta e destrói lá em algumas madrugadas e escreve, beleza. Agora, um PROAC da vida, projetos que são mais elaborados, que requerem mais atenção, eu não tenho muita paciência para isso atualmente. Não tenho, tá? Mas quem sabe alguém não me contrata, por exemplo, para ser diretor de um filme que já tem um edital. Olha que bacana. Aí sim, vamos para lá para trabalhar, para dirigir um filme, tá? Mas é claro que é o único caminho, né? Não tem como eu ficar mais, oi pessoal, vamos patrocinar o nosso filme com R$1 milhão. Não. Então realmente são editais, são verbas públicas que vêm para a gente por meio de editais. E algumas vezes você falou para mim, cara, esse é o último. Cara, esse é o último, não posso mais essa humilhação, esse é o último, não vou fazer mais, nanana. Daqui a pouco meu telefone toca, ou meu WhatsApp chama, fala, bicho, tem como você dar uma passadinha aqui em casa, eu quero te mostrar um roteiro. Eu conheço essa conversa. Você conhece, né? Conheço. Às vezes o cara tá puto, fala umas coisas nada a ver, e a gente ri da cara dele, né? Fala assim, ele não tá bem hoje, né? Ele não tá bem. Qual que foi a última que a gente deu risada? Qual que era o projeto? Eu tive uma ideia sensacional. Nossa.
Eu posso ir no banheiro agora? Pode ir no banheiro. Foi inclusive no banheiro que eu tive essa ideia, hein? Eu imaginei. Seria um filme sobre um cara que não consegue parar de imitar o Silvio Santos. O cara tá. E ele sai pra lá, vem pra cá, oi! Ele vai abastecer o carro, ele não consegue, ele tá delirando. E o cara abre o carro, quanto vai, senhor? Ele, R$100 de gasolina! Oi! Então seria isso. E o filme iria se chamar Transtorno Obsessivo Compulsivo. Hã? Que tal essa? Não ia ser sensacional? Porra, se o nome do filme... Na edição você coloca o cric, cric. Não, se o nome do filme dá o peso que o filme, né, merece, eu acho que esse é o nome, né, cara? Não, é brincadeira, é que tudo isso vem das minhas revoltas aí, de filmes que eu vejo e às vezes eu não entendo nada do filme, ou aquela não é a narrativa que eu gosto, né, que eu produzo, e isso me causa algumas revoltas às vezes, né? Então eu já pensei em fazer determinados filmes para chutar o pau da barraca e falar, vamos ver se essa bosta agora entra, se essa, né? Mas eu não consigo. Cada cineasta, cada realizador tem a sua narrativa, né? Tem o seu método, tem a sua forma de contar histórias, né? E eu sou um cara abençoado, agraciado, sou um cara que tem muita sorte de ter encontrado profissionais como vocês no meu caminho. E a Cíntia, a minha esposa também, depois da entrada dela na minha vida, a qualidade dos meus filmes melhorou muito, por conta da sensibilidade dela, que roteirizou alguns dos nossos filmes mais importantes, aliás. Então, eu tenho a minha narrativa, né, que às vezes me deixa feliz, às vezes me deixa mais furioso, mas é o dia a dia, né? Brincadeiras à parte, cada um de nós produz aquilo que o nosso coração pede para a gente produzir, Sim. né? E vem projeto novo por aí. Então, você quer dar um spoiler? Spoiler, o novo projeto, ele... Que assim, ó, só te interrompendo, a gente já leu muitos roteiros, né? Sim. Discutimos ali e tal. Esse roteiro, ele me encantou, cara. Me encantou. Pois Dá é. spoiler. Não, pois é, Caído é o novo curta-metragem que nós vamos produzir, e ele é um filme que fala sobre um encontro improvável. Ele fala sobre um cara que se isolou no meio do nada, e o filme fala sobre esse isolamento e sobre um encontro bem improvável. E é isso que eu posso dizer. E esse encontro, cara, me deixou apaixonado. Porque a hora que eu saquei, eu falei, cara, que delícia. Pois é. Achei um roteiro delicioso, assim, que né, a hora você contando ali, eu falei, cara, eu já fui pensando no filme. E outra particularidade é que esse roteiro, ele foi dividido, né? Ele foi escrito por mim, pelo Luiz e pela Cíntia. Ô Luiz, isso aí rolou depois do Silvio, né? O Silvio foi o start, né? Depois do transtorno obsessivo. Depois. Foi. Não, ele realmente... Não, mano, vamos fazer um negocinho diferente aí, né? Como que foi essa construção aí, a três, assim? Como que é essa troca de ideias? Eu tinha pra quem tá em casa, que tem vontade de puta, queria fazer um roteiro, como que é essa construção? Bom, você quer fazer um roteiro, você tem que ler muito, assistir muito filme, ter ideias na sua cabeça, não necessariamente ideias boas, ideias que você consiga trazer do campo da ideia para o papel, né? É o primeiro passo. Mas eu tinha ali a ideia de um cara isolado que ruía as unhas. Ele ruía as unhas. E comecei a contar a história para ele. E aí nós começamos a desenrolar essa história juntos. Tem um outro spoilerzinho aí de uma dica de filme que o Luiz passou para mim, genial, vocês já devem ter assistido. Para quem não assistiu, busquem lá A Bruxa. A Bruxa. Um filme sensacional, uma fotografia muito bem feita, uma cor desaturada, uma cor gostosa de ver, um filme angustiante. Enfim, e aí a partir dessa premissa aí, esse filme foi uma grande referência, né, para que eu pudesse começar a desenrolar essa história, e eu queria já esse encontro, e aí o Luiz me traz a ideia de quem seria, né? Ele me mostrou, né, eu falei para ele, não, e se esse personagem aqui fosse tal pessoa. E aí eu pirei. Falei, aí ele achou que eu tava zoando. Achei que ele tava brincando. Falei, não, é sério, esse personagem pode ser tal pessoa. E aí eu comecei a desenvolver, então, realmente esse personagem que o Luiz mencionou ali. Depois de tudo, chega ali uma outra pessoa, que é a que vai proporcionar esse encontro,
E eu precisava de um diálogo que fosse muito visceral, que fosse muito vivo e que fosse muito perturbador. E aí a Cíntia, que é a roteirista, e minha esposa, entra e me sugere ali uma ideia de um diálogo que eu gostei muito, muito. E aí fizemos ali algumas pequenas alterações, algumas incrementações ali. E hoje eu acredito, esse roteiro, talvez nem você saiba disso, ele passou pelo 3º tratamento. Né? Então, quando você escreve um roteiro, você lê, relê. Quando ele está pronto, ele não está pronto. Então, aí você vai refazer ali o que você acha que tem que ser refeito, acrescentar, tirar. E nós fizemos isso 3 vezes nele. Então, ele está no 3º tratamento, acredito que é o último, pronto para ser produzido. E ele vai ter uma linguagem estética diferente. Os filmes que nós estamos habituados a assistir, eles têm esse padrão, né, que é o 16:9. Esse filme não, ele vai ser o 4:3, que é aquele filme mais achatado, né, das antigas TVs de tubo que a gente tinha em casa. E provavelmente ele vai ser preto e branco, tá? Com contraste mais denso, com sombras mais acentuadas. Então, tem tudo para ser um filmão. O Pêndulo, quando eu fui assistir a pré-estreia dele lá, né, o premiere que você fez na faculdade, eu achei ele um filme do caramba, velho. Sabe, o lance do suicídio é uma coisa que mexe, e eu vi que muitas pessoas ficaram mexidas ali quando assistiram o filme, né? Sabe, parece que é muito mais comum do que a gente imagina, porque parecia que muitas pessoas tinham vivido aquilo, ou tem um problema daquilo na família, né? Parece que é distante da gente, mas não tá distante, né? Ele tá muito próximo da gente. E aí, você me falou que ele tá tendo uma certa resistência nos festivais. Você acha que é pelo tema? Você acha que é isso mesmo? Ou a linguagem mudou, como você disse? O que tá acontecendo? Assim, o que você acha que tá rolando? Pois é, o Pêndulo, ele é um curta-metragem que fala sobre depressão e suicídio. Ele é um filme muito forte, assim, inclusive imageticamente. Ele tem cenas perturbadoras no filme, mas que fazem parte de uma realidade tabu, né? Falar sobre suicídio é muito pesado, é muito forte, né? Tanto é que as mídias falam muito pouco sobre o assunto, ou quase nada, né? Exatamente para não estimular, para não induzir a um possível suicídio para pessoas mais delicadas, mas que estão passando por alguma situação de risco. Então foi o projeto que eu mais estudei para poder colocar na tela, para não falar besteira, para não provocar esse tipo de sensação. Então ele é um filme que fala sobre superação. Mesmo assim, ele é um filme forte na sua essência, né? Nós tivemos aí enfim, foi sorte, foi uma infinidade de fatores aí, mas nós tivemos um patrocínio master da Apsen Farmacêutica, né? Eles patrocinaram o filme integralmente, então isso me trouxe uma alegria muito grande, porque aí eu consegui pagar todo mundo com um pouco mais de tranquilidade e ainda ganhei dinheiro com o filme. Olha que bacana, né? Esse é o grande objetivo mesmo. Entretanto, nos festivais de cinema, agora em 2021, ele não está entrando, ele está tendo essa resistência realmente. E claro, a gente nunca vai saber exatamente o porquê, mas eu percebo que em relação a festivais de cinema está acontecendo agora um novo fenômeno, né, que são as classes minoritárias ganhando espaço, né? Então, filmes de causa, filmes da causa negra, causa LGBTQIA+, causas feministas, são causas que até então elas são muito marginalizadas e que agora, finalmente, é claro, elas estão ganhando espaço, né, que as pessoas vêm lutando há muito tempo. E aí talvez filmes que não dialoguem com essas causas estão agora perdendo um pouco de espaço, né? O que me deixa, por um lado, extremamente irritado, mas, por outro lado, consciente. Então valeu, galera, obrigado. Fique com Deus aí e acompanha a gente, hein? Valeu. Isso aí, obrigado aí, galera. Sensacional, cara.